Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje estamos com o professor Eric Renan Xavier de Oliveira, professor do curso de Contabilidade aqui no IFPR, Campus Curitiba. Obrigado, professor. Muito obrigado, gostaria de agradecer o convite do pessoal de produção de áudio e vídeo por esse momento aqui e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o MEI. E afinal, o que significa a sigla MEI e o que diferencia de outras categorias de empresas? A sigla MEI, na verdade, ou também conhecida como microempreendedor individual, ela foi criada com o advento da Lei Complementar 123 de 2006 e ela tem o intuito, na verdade, de tirar da informalidade muitos dos profissionais autônomos que a gente tinha, que de fato estavam nessa informalidade, A lei ela contempla algumas medidas no sentido de proteção previdenciária, então ela acaba sendo importante para que essas pessoas que estavam na informalidade conseguissem aí, ter esse tipo de cobertura. É importante destacar que o próprio MEI, enquanto microempreendedor individual, enquanto essa natureza jurídica, ele vai ter alguns critérios que precisam ser abrangidos para que a pessoa de fato possa se inscrever junto ao MEI. Então, o microempreendedor nessa condição precisa ter um faturamento anual de até R$ 81 mil. É necessário que a pessoa não tenha nenhum tipo de sociedade, Em muitos casos, quando a pessoa é servidor público, na verdade, na maioria dos casos não é possível, mas existem algumas exceções, então é importante a pessoa ver em cada estatuto do servidor se é possível ela se enquadrar nessa situação do MEI. O MEI pode ter, por exemplo, a contratação de um funcionário. Então, existem algumas características que são importantes, na verdade, que são de recortes, para que a pessoa possa, de fato, se inscrever junto ao MEI. Mas o que acontece caso o MEI ultrapasse o limite de R$ 81 mil de faturamento anual? Então, como a gente sabe, para se enquadrar no MEI, o faturamento anual precisa ser de 81 mil e, obviamente, se a pessoa vai entrar durante um mês proporcional, ela vai fazer esse cálculo também proporcional. Então, no caso, se são 81 mil anuais, se a gente fizer a divisão pelos 12 meses, ela vai estar na faixa ali de 6.750. Então, se eu entrei, por exemplo, no mês de março, eu vou ter que fazer essa contagem até o ano calendário ali para eu saber, de fato, quanto que seria esse faturamento. Muito bem, dito isso, se a pessoa ultrapassa esse faturamento de 81 mil anual, são duas situações que vão incorrer. Então, ela vai ter entre 81 mil e 97.200, se ela estiver dentro desse faturamento, no ano seguinte ela vai ser desenquadrada da questão do simples com relação ao faturamento que ela vai ter, então ela não vai pagar aquele valor fixo, mas vai pagar um valor a partir de uma alíquota daquilo que ela recolheu acima daqueles 81 mil. E existe uma outra situação, é que se ela ultrapassa além desses 97.200, se ela ultrapassa acima disso, ela vai ter que, na verdade, recolher durante aquele mesmo ano onde ela obteve esse recolhimento, esse faturamento acima dos 97 mil, já com as alíquotas atualizadas. Então existem essas duas situações no caso do recolhimento acima dos 81 mil. Entendi. Mas é fácil abrir um MEI porque tem diversos sites que eles cobram para realizar a abertura da microempresa, mas isso é realmente necessário? Essa é uma pergunta bem importante, bem interessante, porque, na verdade, o processo em si de fazer a abertura do MEI, ele não é um processo complexo, De fato, a pessoa, se ela entrar dentro do site do governo e fazer toda aquela parte, existe um roteiro ali estabelecido, que você vai abrindo ali, é muito intuitivo, para você abrir um MEI, ela consegue fazer a abertura do MEI sozinha. Obviamente, existem sites especializados, geralmente sites de contabilidade ou outros sites que vão aproveitar desse serviço e vão fazer a abertura e fazer essa cobrança para as pessoas abrirem o MEI. Mas é relativamente simples. Então, existe o portal do empreendedor dentro do site do governo. Lá, de forma muito intuitiva, existe o Formalize-se, que é a formalização do MEI. Obviamente, sempre pensando e atendendo aqueles critérios principais, os primeiros, a pessoa vai lá, vai se formalizar, vai preencher os dados cadastrais e ao final desse processo que ela preencheu, que ela fez, ticou nas declarações que ali existem, ela vai conseguir emitir o cadastro dela e com, obviamente, já o CNPJ ali para o seu MEI. E o que são os CNAEs? E até quando eu posso escolher assim? O CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, Então você vai ter diversos CNAEs
E, como eu falei anteriormente, algumas ocupações elas estão inseridas nessa questão do MEI e outras não. Então, é muito importante que a gente consulte os CNAEs que são disponíveis para esse registro junto ao MEI. Então, tem que ver quais são as ocupações permitidas, né, no CNAE, para que as pessoas possam, de fato, ser MEI. Essa questão do cadastro nacional dentro do MEI, é possível ter uma atividade principal, ou seja, uma ocupação, e mais 15 secundárias, né? Isso interfere um pouco na questão de como que você vai calcular, por exemplo, a guia DAS, né, que é o documento de arrecadação. Isso vai interferir, então, à medida em que você vai colocando mais atividades, ela vai interferir um pouco nesse processo de cálculo ali do quanto você vai recolher de imposto. Bom, a gente já descobriu que não é necessário pagar para a abertura do MEI, mas existem os custos do DAS, como você disse, né? Mas qual é esse valor e para que ele serve? Então, a gente vai ter, para o MEI especificamente, né, a gente vai arrecadar em uma guia única, que se chama DAS. Vai oscilar, né, o valor, mas não vai passar muito ali da questão dos R$60, né, valores atualizados hoje. Esse valor ele contempla uma parte previdenciária, uma parte que é de recolhimento do município e uma parte que é de recolhimento do Estado. O que seria esse DAS? É uma guia única de arrecadação, onde vão ser arrecadados esses impostos e repartidos, né, de acordo com a questão ali do ente federativo. E é importante essa guia de fato porque é ela que vai possibilitar, como eu falei no início, que obviamente pagando regularmente, a pessoa tendo essa regularidade junto ao seu MEI, que a pessoa tenha, no caso, essa questão previdenciária coberta, né, tanto para ela quanto para a família dela. Então, com o DAS, assim, é possível até que ter acesso ao auxílio-doença, esse tipo de coisa, pelo INSS? Com certeza. São, inclusive, benefícios importantes previdenciários que a gente tem nesse sentido que seria, né, a vantagem do MEI para as pessoas que estão informais. Porque, por exemplo, imagina só se a gente, porventura, né, fica doente e não está amparado ou não está coberto com esse tipo de auxílio, né? Fica muito difícil para uma pessoa que está informal, né? No caso, se ela não está aí regulamentada dentro de um MEI, né? Mas tem uma coisa, qual que é a diferença entre o MEI e o Simples Nacional? É importante destacar que o MEI ele vai ser uma forma jurídica para a gente pensar aquela pessoa, né? Então a gente vai ter o MEI, assim como a gente vai ter o empresário individual, a gente vai ter a microempresa. Então são formas jurídicas, diferentemente do que são os regimes tributários. Então o Simples Nacional ele é um regime tributário. Para quê? Para que de fato a gente concentre, né, e condense vários impostos que a gente paga numa guia única e que a gente possa efetuar esse recolhimento de uma forma só. Ou seja, o MEI ele faz a cada dia 20 o seu recolhimento com aquela cadeia de impostos, sendo, né, vou citar um exemplo aqui, alguns impostos que estão incluídos dentro da guia. Então, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, né, ICMS, algumas coisas estão todas inclusas dentro desse bolo, vamos por assim dizer, dessa guia DAS, e ele faz o pagamento de uma única forma, diferentemente de outras empresas onde a gente vê essa questão recolhida separadamente, né? Então existem várias outras formas de a gente pensar. Então, como forma de simplificar a vida do MEI, a DAS acaba recolhendo toda essa cadeia de impostos. E quando a gente está preenchendo uma nota fiscal, há uma opção que diz de impostos federais retidos na fonte. Como é que isso funciona? Na verdade, é importante a gente pensar que pela própria lei, né, do MEI, a gente não tem esse recolhimento desses impostos, porque como eu acabei de dizer, o fato de a gente ter uma guia única, ela vai fazer com que a gente não precise fazer toda essa cadeia, né, que seria, por assim dizer, uma cadeia contábil para a gente pensar esse recolhimento dos outros impostos. Então a gente tem, a partir da lei, que é de fato tentar simplificar essa questão para o microempreendedor, que tem esse recolhimento a partir de uma guia única. Afinal, você considera que é importante, assim, que é vantajoso para um profissional autônomo ele ter um MEI? É muito importante a gente pensar que são muitas particularidades. Então, quando a gente pensa a lei, como ela foi criada, o propósito dela era que, de fato, a gente tirasse muitas pessoas da informalidade e desse essa cobertura para elas no sentido de pensar essas questões previdenciárias para ela, para sua família, então essas coberturas, essas garantias. Então vai depender muito, né, de quem está abrindo esse MEI,
o faturamento que a pessoa espera ter durante esse período. Então, são situações muito particularizadas. Numa visão mais geral, eu entendo que é benéfico desse ponto de vista. Igual eu comentei no início, a gente está vendo uma pessoa, por exemplo, que ficou doente e ela está na informalidade. Como é que ela vai levar, por exemplo, para a família dela o sustento? Então, algumas coisas acabam sendo importantes e acabam sendo benéficas quando a gente vai pensar nessa formalização do MEI. Mas, de fato, depende de um bom planejamento, da pessoa pensar se de fato ela vai ter aquele tipo de faturamento, como que ela está pensando as receitas dela nessa perspectiva, né, do período que ela está entrando ali na formalização do MEI. Então é uma situação que tem que ser avaliada mais caso a caso para a gente pensar. De toda forma, entre informalidade e você estar registrado no MEI, acaba sendo mais vantajoso você estar registrado por conta de todos esses benefícios que você pode desfrutar estando regularizado. Ok. Obrigado, professor Eric, pelas informações. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço e no que vocês precisarem podem contar comigo aí para outras chamadas. Muito obrigado.